A urbanização está entre as causas do aumento de temperatura global. Igualmente, o desmatamento e a poluição causada por automóveis são catalisadores das mudanças climáticas. Em Moçambique, a ONU Habitat tem vindo a incentivar para construções e mobilidades sustentáveis nas zonas urbanas. Vários são os fatores que concorrem para o aquecimento global, tal como é o caso do aumento da urbanização. A expansão territorial nas cidades implica a ocupação de espaços que até então estavam livres da exploração humana. Nesses casos, a natureza precisa sair para que sejam feitas novas construções. Em face desta problemática, a ONU Habitat revela a nossa reportagem ações para a minimização das consequências negativas da urbanização com a promoção de um planeamento urbano sustentável. As áreas urbanas, como um todo, são responsáveis pela maior parte da emissão de gases de efeito de estufa, que obviamente contribuem para aquilo que é os impactos das mudanças climáticas, sobretudo devido ao tipo de transporte que utilizam, ao consumo de energia e também à própria construção civil, que contribui bastante para isso. Assim, o ONU Habitat tem procurado promover, sobretudo, iniciativas de construção resiliente e sustentável. Isso através do fortalecimento das normas da própria construção, através do uso de técnicas, tecnologias e materiais que sejam mais adequados, sejam mais sensíveis e sustentáveis. Tem também procurado promover iniciativas de elaboração, por exemplo, de planos locais de adaptação para aumento daquilo que é a resiliência climática. Então, temos atuado em diversas cidades exatamente com o foco de aumentar aquilo que é a resiliência destes assentamentos, mesmo através para mitigação e também adaptação, mas também utilizar, por exemplo, soluções baseadas na natureza. O organismo assegura trabalhos de sensibilização às populações que tendem a ocupar novos espaços nas zonas urbanas para estreita observância de práticas sustentáveis. As nossas iniciativas são acompanhadas por capacitação. E a capacitação não só é a nível do governo, é a nível das próprias comunidades. E é importante que elas estejam em todos os processos que estejam em curso, de todos os projetos e instrumentos que sejam aprovados, como é o caso da política de urbanização, para que haja realmente apropriação e que eles possam ter voz na tomada de decisões ao longo do processo. Então, toda a parte da capacitação é acompanhada por questões de sensibilização, porque é necessário que as pessoas compreendam realmente os problemas, e a maior parte delas já compreende, mas que consigam entender que, através destes problemas, são identificadas as reais necessidades e para onde são direcionados os esforços para resolvê-las. Então, sempre que haja envolvimento comunitário nestes processos, para que também seja acompanhado por campanhas de sensibilização, para que realmente as pessoas consigam ter esse entendimento e apropriarem-se do processo, é quando temos realmente projetos e soluções de êxito. A queima de combustíveis fósseis contribui sobremaneira para a emissão de gases de efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global, e neste xadrez estão os automóveis como um dos grandes responsáveis. Pesquisas indicam que carros são os principais emissores de gases poluentes, extremamente nocivos ao meio ambiente e à saúde. A coordenadora do Portfólio de Políticas Urbanas e Assentamentos Humanos Sustentáveis da ONU Habitat diz estar a contribuir
para uma mobilidade sustentável. Um terceiro ponto que eu acredito que seja importante mencionar é a própria mobilidade. Então, temos procurado sempre trazer sensibilização, sobretudo sobre mobilidade ativa, mas também uma própria mobilidade urbana mais consciente. Então, com sistemas intermodais, com iniciativas de transportes públicos sustentáveis, alternativos, sempre a inclusão daquilo que são as infraestruturas para ciclistas e para peões, então tentando sempre reduzir aquilo que são as emissões de carbono. E nesta causa, a geologia também tem um papel crucial. A geologia tem um papel crucial nisso em termos de, portanto, transição energética, a redução do uso de combustíveis fósseis, que são partes também da geologia. Sempre se usou combustíveis fósseis, portanto, para a produção de energia, de diferentes formas de energia, mas acredita-se que com a redução, portanto, do uso de combustíveis fósseis, principalmente, por exemplo, na nossa cidade, o uso, portanto, de combustíveis em viaturas. Quanto mais, por exemplo, se usarem transportes públicos e reduzir a quantidade de carros que circulam na cidade de Maputo, melhor, pode impactar melhor e, obviamente, que a emissão de gases que resultam do uso de combustíveis fósseis, nesse caso estamos a falar de dióxido de carbono e metano, que tem um impacto muito importante no efeito estufa. Então, o efeito estufa ele é que vai provocar o aumento global da temperatura. E a organização, como disse, a Organização Mundial da Meteorologia estima que poderá aumentar até dentro de um período de 3 anos, até 2028, mais 1,5 graus. E a geologia, portanto, na transição energética, se nós deixarmos de usar esses combustíveis fósseis, mas usarmos outras formas de energia que são encontradas na geologia, quer dizer, nos recursos minerais, como, por exemplo, o lítio, é uma das formas que ultimamente tem sido usado no uso de veículos, e isso pode impactar bastante na redução da emissão de gases de efeito estufa e, obviamente, reduzir este possível aumento da temperatura global da Terra. E quanto à contínua subida dos níveis das águas do mar na sequência do degelo, Bernardo Nhantumbo ressalta a importância de marégrafos para trabalhos de monitoria. O país precisa de ser equipado com marégrafos. Marégrafos são instrumentos que fazem a medição da variabilidade do mar. Primariamente, os marégrafos são concebidos para assessorar na atividade nos portos, mas com o advento das mudanças climáticas, os marégrafos são muito importantes para fazer essa monitoria do nível médio do mar. Então, isso, em certa medida, nos limita, mas temos alguns sinais, sim, em que o mar vai aos poucos roubando a crosta terrestre. Deu o exemplo, por exemplo, da praia, zonas em que anteriormente o mar não atingia, agora está a atingir, e esses são alguns sinais. Se formos a ver edifícios, sobretudo do tempo colonial, em que na altura foram construídos numa zona que se concebia, era tida como segura, mas o mar agora já atinge esses edifícios. Então, dei o exemplo da cidade da Beira, que é célebre por estar abaixo do nível médio do mar, mas também a questão da morfologia, porque há um casamento entre o aumento do nível médio do mar com aquilo que chama-se subsidência, que a terra, à medida que vai sendo sobrecarregada, ela vai cedendo. As zonas, aquela terra na zona de Costa do Sol é propensa a isso, em que ela com a carga que vai cedendo. Então, isso facilita que o mar... Mas outro sinal que nós temos é a salinização das águas.
a morfologia também de Moçambique faz com que o ponto em que há o contacto entre o rio e o mar haja processo em que a água do mar está a invadir os rios. Então, temos o processo de salinização dos rios, sobretudo na zona sul, todos os rios estão a sofrer desse fenômeno e isso vai se exacerbando porque nos últimos tempos também temos assistido a situações de seca. Então, quando o rio diminui o seu caudal, isso permite que o mar tenha maior intensidade em termos de penetração na terra e vai criando problema de salinização dos solos e que afeta a agricultura. Nós sabemos que o nosso país é fortemente baseado na agricultura, mas também cria problema em termos de ecossistema, essa dinâmica. A zona entre o oceano e a terra é uma zona bastante dinâmica. Nós temos várias dunas ao longo do país, com lagoas. Então são ecossistemas bastante ricos que estão em perigo por causa do aumento do nível médio do mar, porque as lagoas, com o passar do tempo, deixam de ser uma lagoa, mas já passa a ter um contato direto com o mar. E são zonas também de proteção para a reprodução de muitas espécies marinhas.